Nós vamos começar a falar hoje, pessoal, sobre as grandezas do eletromagnetismo, certo? Então, a primeira delas, eu fiz um esqueminha aqui rápido, o campo magnético H, né? Como que se cria o campo magnético H? Bom, quando a gente tem cargas elétricas em movimento, né, a gente cria um campo magnético H. Né? Então, basicamente é isso, cargas elétricas em movimento. No caso aqui, esses elétrons estão se deslocando nessa direção, né? Então tem um fluxo de elétrons nessa direção, o que implica numa corrente, né? Que seria o fluxo das cargas positivas na direção contrária. Né? Então, se eu usar o polegar aqui para dar a direção da corrente, os dedos da mão direita vão dar a direção do campo. Né? Na verdade, a gente já viu a equação de Maxwell rotacional de H igual a J. O J seria um vetorzinho que aponta na direção do fluxo das cargas positivas aqui, ou seja, na direção da corrente. Na verdade, a corrente é um escalar e o J é um vetor. A gente vai ver melhor isso depois. Né? Mas o importante é que esse vetorzinho J ele aponta aqui na mesma direção da corrente elétrica, né? Que é um fluxo. Certo? No caso aqui, eu teria um material condutor. Né? Então, eu precisaria ter assim, movimentação de cargas elétricas para poder criar o campo magnético H. Então, a unidade do H é ampere por metro, né? Justamente porque ele é criado pelo movimento de cargas elétricas, ou seja, por uma corrente elétrica. Tá? De uma maneira mais básica, a gente vai ver depois que num ímã, por exemplo, existe também a criação do campo magnético H. E lá ele vai ser criado também pela movimentação de cargas elétricas, né? Mas não caracterizando um fluxo, né, permanente no caso de uma corrente elétrica, mas sim do movimento das cargas elétricas dentro do material ímã, né? O spin dos elétrons ao redor do núcleo dos átomos de um material que a gente chama duro, um material ímã permanente, vai criar um campo magnético. Né? A gente vai depois estudar isso quando a gente for estudar os materiais magnéticos. Né? Então, para melhorar um pouco aqui a nossa visão e já entender um pouco essa relação entre campo magnético e corrente, né? E inclusive para reforçar a questão da unidade do campo magnético, note que o campo magnético é de certa maneira parente da corrente elétrica, porque é ampere por metro a sua unidade, né? Então eu preparei aqui um esqueminha, esse mesmo caso aqui, visto de frente, certo? E note o que acontece aqui, né? Eu tenho, por exemplo, uma corrente de 100 amperes, certo? Entrando aqui no plano da tela, né? Os meus dedos da mão direita vão dar a direção do campo. Na verdade, rotacional de H igual a J, que seria a densidade de corrente, certo? Aqui eu tenho I, que é corrente. Depois a gente vai estudar o J, mas o J é um vetorzinho que aprontaria aqui para dentro do quadro, né? Lembre, o I é um fluxo, não é corrente. A gente vai ver melhor depois isso, certo? Mas colocando o polegar aqui na direção do fluxo aqui, da corrente elétrica, né? Seria o fluxo das cargas positivas, né? O campo H faria essa circulação. Se a corrente estiver saindo, né, do plano do quadro aqui, né, ou o vetorzinho J, que depois a gente vai ver, que seria a densidade de corrente, saindo aqui do plano do quadro, então eu tenho o H na direção contrária, né? O polegar daria a direção da corrente e os dedos a direção do vetor H. Né? Bom, o que seria o campo magnético? Vamos supor que eu pegue aqui 100 amperes a corrente, como eu fiz aqui, certo? E eu tenho uma linha aqui, ó, circulando, onde o campo magnético circula, que tem um comprimento de 10 metros. Então eu divido 100 por 10 metros, eu vou ter 10 amperes por metro. Aqui seria igual, né? Então, é como se eu tivesse que gastar esses 100 amperes, né, para fazer o campo magnético percorrer esse caminho, ou circular esse caminho. Então, a ideia é de circulação. Né? Então, eu gastaria 10 amperes a cada metro desse caminho. Né? Quando eu percorresse o caminho inteiro, eu teria os 100 amperes. Né? Então, eu teria 10 amperes dessa fonte aqui por metro.
Bom, eu posso, na verdade, fazer outros caminhos menores e maiores, em todos eles eu vou ter o meu campo magnético, certo? É claro que aqui eu poderia calcular o raio desse caminho, né? O raio, o comprimento é 2πr, e eu poderia calcular o raio desse caminho, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês, né, só essa relação. Depois a gente vai estudar melhor isso, com a lei de Ampère e as equações de Maxwell, certo? Então, claro, aqui vai ter um raio, né? Seria só o C é 2πr, então R vai ser C sobre 2π. É só dividir aqui o 10 por 2π e a gente teria esse raio, né? Eu poderia usar para um raio diferente, né, calcular o comprimento e daí calcular o campo magnético H. Então, isso aqui quis mostrar para vocês para ver a relação estreita, né, que existe entre o campo magnético e a corrente elétrica, né? Então, por isso que o H é amperes por metro, certo? Quer dizer, o quanto de corrente tem no centro de uma região e ao redor dela eu vou ter um campo que tem rotacional, claro, que é o campo H, certo? A gente vai ver que o rotacional do H é igual à densidade de corrente, vetor densidade de corrente, né? Não poderia ser igual a I, porque I não é vetor, é um fluxo, a gente vai ver depois, certo? É um fluxo de cargas positivas, na verdade, não um fluxo. Mas o J, que é a densidade de corrente, é parente da corrente, na verdade. A gente vai ver a ligação entre os dois depois, certo? Então, o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Então, a gente pode dizer o seguinte, que um campo magnético, né, é produzido por cargas elétricas em movimento. Eu gosto da seguinte comparação, que o campo magnético ele existe a priori produzido por uma fonte, que no caso seria a corrente, né? Bom, agora se eu colocar esse campo magnético em dois meios diferentes, né, o que é que vai acontecer? Então nós vamos estudar agora uma outra variável, tá? Que eu vou chamar indução magnética. Então, a indução magnética B, certo? E a permeabilidade magnética μ, lá da primeira aula, estão lembrando? B igual a μH, a gente chama de relações de constitutividade ou relações de passagem, né? Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma região do espaço, né? Eu tenho uma região do espaço, certo? Que tem um certo meio, vamos supor que tem um certo meio aqui, né? Um certo material, meio 1. E eu tenho uma outra região, né? Com um outro meio, meio 2, certo? Então, o que é a permeabilidade magnética? É a capacidade do meio de favorecer, né, o aparecimento da indução magnética, tá? Conforme o campo magnético que é impresso nesse meio. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de pensar o H, o campo H, como um campo que existe a priori criado por uma corrente. Imagine que eu tenho um campo H nessa região aqui, um campo H, né? Ele está circulando ao redor de uma corrente que esteja bem longe, certo? E criou aqui nessa região, nesse meio 1 aqui, esse campo H. E vamos supor que eu tenha feito um experimento, né? E eu tenha criado o mesmo campo H em um outro meio aqui, meio 2, certo? Bom, vamos supor que esse meio 1 tem uma permeabilidade
Mi1. E esse meio 2, uma permeabilidade Mi2. Certo? Bom, o que é que vai acontecer, pessoal? A relação que se estabelece aqui entre a indução magnética e o H, né? A gente já tinha visto um pouco sobre isso. Uma relação de passagem. B igual a μH, né? Onde μ é a permeabilidade magnética, né, em um escalar. A unidade, pessoal, da permeabilidade é Henry. A gente vai depois falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Henry por metro, tá? O Henry, na verdade, é a unidade de indutância. Abreviando, a gente costuma, assim, colocar H. Não vou confundir com o campo magnético, que é o vetor campo magnético, né? Que é a unidade Henry por metro. A unidade da permeabilidade magnética, certo? E a permeabilidade, ela é um escalar, né? É um escalar. Então, vou colocar aqui, ó. Mi é um escalar. Significa, então, que o vetor H, né, multiplicado pelo Mi, ele produz um B. Então, o B e o H, em princípio, né, a gente vai estudar depois que nem sempre é assim, mas de uma maneira geral, para um caso linear, para meios isotrópicos, a gente chama, tá? Mas vamos estudar isso um pouco melhor depois. O B e o H têm a mesma direção, certo? O H é criado por uma fonte, a priori, uma corrente, por exemplo, que o H. Agora, se eu coloco o mesmo H em dois meios diferentes, tá? E vamos supor que o meio 1 tem uma permeabilidade magnética maior que o meio 2, certo? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o Mi1, tá? Vou escrever aqui embaixo, vamos supor que o Mi1 é maior que o Mi2, né? Ora, então se eu for calcular o B1 é igual a Mi1H, né? E o B2 é igual a Mi2H. O mesmo H eu coloquei nos dois meios, né? É óbvio que o meu, se o Mi1 é maior que o Mi2, é óbvio que o B1, né? Ou o módulo do B1 vai ser maior que o módulo do B2. Então, se eu colocar o mesmo H em dois meios diferentes, né? O meio que tiver uma permeabilidade magnética maior vai produzir uma indução magnética maior. Então, o H é um campo que existe a priori produzido por uma fonte, por exemplo, uma corrente elétrica, né? Esse H, quando ele é aplicado no meio, ele vai produzir uma indução magnética. Então, daí o nome indução magnética, né? O H, um certo H, induz um certo B, conforme o meio que esse H está. Então, por isso o nome indução magnética, né? Então, não basta a gente ter o campo fonte, vamos dizer assim, né? Ou a excitação, se a gente comparar com o circuito, seria como se eu tivesse o H fosse a tensão, né? Aí eu tenho um meio que é um circuito e depois um outro circuito diferente, e a corrente seria a resposta, né? Então, a excitação seria a tensão, aqui a excitação seria o H, né? O H, ele é produzido, claro, por uma corrente elétrica, né? Mas o H seria a excitação. Esse H,
quando é aplicado num certo meio, né, ele vai produzir uma indução magnética, né? Ou ele vai induzir uma indução magnética, por isso o nome indução magnética. Né? E quanto maior a permeabilidade do meio, tá, maior a indução para o mesmo H, claro, né? Certo? Então são dois campos de vetores que estão ligados, né, pessoal? O H e o B, né? O H é um campo que existe a priori produzido por uma certa corrente, por exemplo, e quando a gente aplica no meio, vai se estabelecer uma indução, que vai depender da permeabilidade magnética do meio, certo? Bom, no caso da permeabilidade magnética, pessoal, a gente pode pensar em alguns meios, tá? Por exemplo, o ar, no caso, né? Eu tenho a permeabilidade do vácuo, tá? A gente chama de μ0 e ela é 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro, tá? Um material ferromagnético, bom, o ar tem uma permeabilidade muito próxima dessa, tá? Talvez levemente acima, normalmente se considera a mesma permeabilidade, μ0. O alumínio, o cobre, também tem uma permeabilidade magnética muito próxima do vácuo, né? A maioria dos materiais tem uma permeabilidade magnética muito próxima da do vácuo. Um material que não tem é um material ferromagnético, né? Um material ferromagnético vai estudar melhor depois, ele tem uma permeabilidade magnética normalmente muito maior, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um material de um ferro, tá? Um ferro bem comum, tá? Uma aproximação, a gente vai ver que isso varia muito, tá? Mas uma permeabilidade de um material de ferro, vamos chamar de μF, por exemplo, pode ser em torno de umas 1000 vezes maior, tá? Mas na verdade isso aqui pode ser muito mais, pode ser 35.000 vezes maior, por exemplo, tá? No caso do ferro. 1000, 7000, até 35.000 vezes maior. Então, uma permeabilidade de mais ou menos essa daqui, ó. Na verdade, se a gente olhar uma aproximação aqui para o do ferro, né? O ar é essa aqui certinho, mas o ferro eu estou aproximando aqui, tá? Porque varia muito de material para material. A gente vai estudar isso depois, tá? Na verdade, essa permeabilidade do ferro está 1000 vezes maior que a do vácuo, né? Se vocês olharem, ó. O fator de 10 a menos 7 e aqui 10 a menos 4. Então é muito comum se usar o conceito de permeabilidade relativa, que é a permeabilidade do meio dividido pela permeabilidade do vácuo. Note que na fórmula B igual a μH, eu tenho que usar a Henry por metro. Esse μR aqui, que seria o relativo, permeabilidade relativa, é um múltiplo, certo? Na verdade é um múltiplo só, né? Ele diz quantas vezes a permeabilidade do meio é maior que a do vácuo. Mas ele não tem unidade, portanto eu não posso usar esse μR aqui na fórmula que a gente acabou de ver aqui, né? Certo? Não posso usar B igual a μH e colocar aqui o μR, não posso. Aqui tem que ser o μ absoluto, em Henry por metro, né? Mas é usual, muito usual usar o μR para ficar mais fácil. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse caso ali, eu poderia fazer o seguinte, 4π vezes 10 na menos 4 dividido por 4π vezes 10 a menos 7, né? Isso aqui vai dar 1000. Né? Ou seja, eu posso escrever assim, ó, μ igual a μr vezes μ0. No caso do ferro, né, no caso do ferro, o μ do ferro é μr vezes
μ0. Então, 1000 vezes μ0. Né? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes 1000, vai dar 4π vezes 10 a menos 4. Né? Henry por metro. Esse valor aqui de ser 1000 vezes maior que μ0, como eu falei, depende muito do tipo de ferro. A grande maioria dos materiais tem permeabilidade igual a μ0, igual a do vácuo. Né? E os materiais ferromagnéticos, além do ferro, a gente tem o níquel, o cobalto, né? Outros materiais que a gente vai estudar depois. Tá? Por exemplo, o permalloy, tá? Que tem uma permeabilidade magnética realmente muito elevada. Certo? Bom, para a gente entender um pouco melhor essa relação entre o P e o H, tá? Eu preparei aqui eu vou mostrar para vocês o caso de um condutor, né, com um campo magnético H, certo? Então, olha só, eu fiz aqui um software que a gente vai usar bastante aqui, chama FEM, tá? Que é um software livre, né? Eu coloquei uma corrente aqui no meio e aqui o vetorzinho que vocês estão vendo é o campo magnético H, com as linhas de fluxo aqui dando a direção dele, tá vendo? Nesse caso aqui a corrente estaria bem aqui no centro, saindo do plano aqui da tela, né? Se eu clicar em algum ponto aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu vou achar o H igual a 20,93 amperes por metro, né? Mais ou menos aqui, ó. Vamos arredondar para 21. 20,89, certo? Aqui tem uma distância, onde eu cliquei aqui, ó, se vocês olharem, o X está 76 centímetros, tá, pessoal? Né? O X aqui, certo? Nesse ponto que eu cliquei aqui, ó. E o H está dando 20,87, tá? Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Dentro daquele esquema que eu fiz para vocês para entender a unidade, está aqui, né? Certo? Eu dei o raio ali agora. Vamos tentar calcular o comprimento desse círculo, pegar a corrente e dividir por ele, certo? Nesse caso aqui, eu tinha um círculo ali com um raio 78 centímetros, ou seja, um raio 0,78 metros. Né? Então, o comprimento vai dar 2π vezes o raio, né? Que é 0,78. Vamos ver quanto é que dá isso. 2 vezes π vezes 0,78 igual 4,9, né? Metros, aproximadamente, né? Ó. Beleza. Bom, quanto que seria o campo magnético? Uma corrente que eu coloquei ali, pessoal, naquele caso eu coloquei 100 amperes. Quanto que seria o campo magnético? Vamos calcular em módulo aqui, sem botar setinha, certo? Seria, como eu falei para vocês, a corrente dividida pelo comprimento da minha linha, da minha circulação, né? Meu círculo, 4,9. Então, 100 dividido por 4,9, aproximadamente, né? 20,4. 20,4 amperes por metro, né? Note que foi o que a gente realmente viu aqui, ó. No ponto X igual a 76, aqui Y está um pouquinho acima, né? Deu 20,8 aqui, né?
O nosso deu quanto? 20.4. Tudo bem. Aqui a gente colocou em 76 também, né? Lá a gente fez com 78, foi isso, né? Então, aqui, ó, 76, 78 agora. Ó, 20.32 aqui, tá vendo? Praticamente 20.4, nosso H, né? O módulo do H aqui, estão vendo? Amperes por metro. Eu estou colocando aqui ar. Então, note, aqui, anote que eu tenho a permeabilidade, nesse caso aqui do programa, ele coloca em MX e MY. No meu caso é tudo igual, tá? Uma permeabilidade na direção X na direção Y, para mim é uma só. Tanto faz em X ou em Y, não é um valor só, tá? Relativo, ó, 1. Então, eu estou considerando que é ar aqui, certo? Beleza. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, esse condutor, ele está bem aqui no meio, a gente tem a corrente, ó. Se eu for dar um zoom aqui, bem lá no meio, a gente vai ver o condutor, certo? Aqui no meio eu tenho um condutor, tá? E aqui o campo magnético, né? O H, note como ele vai aumentando, né, pessoal? Note como ele vai aumentando aí, certo? À medida que se aproxima do centro, né? E à medida que vai ficando longe, claro, ele tem que circular um caminho maior, ele fica menor o H, né? Joia. Bom, se eu for calcular o B, a indução, né? Supondo ali que eu tenho um meio, que é o ar, né? No ar, eu vou calcular o módulo da indução. Então, B, vetor igual a μH, né? Mas em termos de módulo, seria assim, certo? Daria 4π vezes 10 na menos 7, m0, né? Praticamente igual ao do vácuo e do ar, vezes 20,4, né? Então, pegando a nossa calculadora aqui, pessoal, 4 vezes π vezes 1 expoente menos 7 vezes, aqui da permeabilidade, ó, 12,56 vezes 10 a menos 7, né? Ou 1,25 vezes 10 a menos 6, vezes agora o meu campo H, que é 20,4. Isso aí vezes 20,4 vai dar uma indução de 2,56 vezes 10 a menos 5. 2,56 vezes 10 a menos 5. A unidade da indução, Tesla, certo? Tesla. Então, a indução é tão importante, pessoal, que ela ganhou uma unidade nova, né? O H é ampere por metro. Unidades que já existiam no SI. E a indução, ela ganha uma unidade nova, que é Tesla, certo? Bom, aqui a gente tem o raio, né? No nosso caso. Beleza, eu coloquei esse campo magnético no ar. Esse campo de 20,4, como vocês viram aqui no ar, né? E ele produziu 2,56 10 a menos 5 Tesla. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso software. Para 78, olha só a indução que deu aqui, ó. 2,55 vezes 10 a menos 5. Então, 2,56 vezes 10 a menos 5, né? Certinho com o nosso cálculo aqui, né? Claro, eu coloquei aqui num ponto, pessoal, né? Mais ou menos 78, aqui assim, né? Um pouco para cá. Vou botar aqui para cá, aqui assim. 78, ó. 2,5 vezes 10 a menos 5, o B, a indução, né? Beleza? Bom, eu coloquei esse condutor aqui no meio, produzindo o campo magnético H e ar, né? Imagine que isso aqui é um meio, né? Bem grande aqui, e lá no meio tem um condutorzinho percorrido por corrente, como a gente viu, com 100 amperes, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar a mesma corrente com o mesmo condutor, né, aqui no centro, só que no meio eu vou colocar ferro, certo?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse mesmo campo H, só que num material ferromagnético, certo? E vou considerar que o μ desse ferro, o μr, é 1000. Beleza? Bom, então o μ do ferro, como a gente acabou de ver, vai dar 1000 vezes μ0, que vai dar 4π vezes 10 na menos 4 Henry por metro. Então a aplicação fica bem melhor para a gente entender essa relação entre as variáveis. 4π vezes 10 a menos 4 Henry por metro. Como a gente tinha visto aqui, ó, mesmo caso, permeabilidade relativa de 1000, então 4π vezes 10 a menos 4. Então eu coloquei esse campo magnético inicialmente no ar, e agora eu vou colocar no ferro. No ferro, como é que vai ser o B, Então eu vou chamar assim, ó, B no ferro. Vai ser o μ do ferro vezes o mesmo H, O μ do ferro é 4π vezes 10 na menos 4, vezes o H, que a gente já calculou lá em cima, 20,4. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Bom, vai dar 1000 vezes maior. Aqui tem 10 a menos 7, e agora é o mesmo cálculo, exatamente, só que com 10 a menos 4, Então aqui vai ficar vezes 10 a menos 2. 2,56 vezes 10 na menos 2, multiplicado por 1000, Então a indução no ferro vai ficar 1000 vezes maior. Note que é uma indução ainda pequena, nesse caso aqui, uma indução grande vai ser 1, 2 Tesla, pessoal? Então uma indução ainda relativamente pequena, mas 1000 vezes maior. Note que para o mesmo caso, eu coloquei o mesmo, eu coloquei a mesma corrente, de 100 amperes no condutor, e fui calcular lá o H a essa distância aqui, calculei o H, e eu coloquei no ar, deu esse valor aqui, certo? E agora eu vou colocar no ferro. Bom, vamos ver como é que ficou aqui no ferro, pessoal. Aqui está no ar por enquanto, o H, o módulo está aqui, ó, deu 20, o B, o módulo está aqui, ó, deu 2,55 vezes 10 a menos 5, Bom, no ferro, eu já coloquei aqui pra gente, se eu vier aqui na mesma distância, 78, ó, o H está aqui, ó, 20,36, o mesmo H, estão vendo? Só que agora é como se eu tivesse um grande bloco, muito grande de ferro, e no meio eu tenho um furinho lá no meio que eu coloquei um condutor. Normalmente não se faz isso na prática, óbvio, Então o condutor está aqui, ó, produzindo o campo magnético, certo? Mas eu fiz assim para mostrar para vocês o efeito, Eu troquei o meio, Normalmente o condutor está realmente no ar, o condutor não vai estar num bloco, de ferro, como eu fiz aqui, Mas eu fiz desse jeito para mostrar para vocês que o H seria o mesmo, a distribuição do H produzido pela corrente, e que aí o B vai ser diferente, Note, nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no B, quanto é que deu o B? Olha aqui, ó, módulo do B, 0,02559, Ou seja, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 0,0259. Então a gente tem que colocar aqui, ó, vezes 10 a menos 2, eu vou ter a nossa indução aqui, 0,0256 Tesla, Exatamente o que a gente conseguiu aqui no computador, tá vendo? 0,02559, Então, eu tenho aqui, nesse caso aqui eu tenho ferro, então, e nesse caso aqui eu tenho ar, Exatamente o mesmo meio, o meio homogêneo, Só que aqui eu tenho o ar, que tem uma permeabilidade de 4π vezes 10 a menos 7, e aqui eu tenho o ferro, que é 1000 vezes maior. Então o campo H ficou igual nos dois, Mas o campo B, como a gente viu, mudou, O mesmo H da ordem de 20 num ponto aqui que a gente analisou, Claro.
né? Note que quanto mais próximo do centro do condutor, maior o campo magnético H. À medida que ele vai se afastando, ele diminui. O B também, porque o B é proporcional ao μ, e aqui tudo é o mesmo meio, né? No caso do ar, ou nesse caso aqui que é o caso do ferro, né? À medida que vai se afastando do condutor, o campo magnético H tem que circular um caminho maior, então ele vai diminuindo de valor, certo? Mas uma vez que o H está estabelecido, o B vai depender do meio que ele se encontra, né? Então, se o B está, se o meio é o ar, né? Se o meio é o ar, a gente conseguiu essa indução aqui, magnética, né? Com o mesmo H, né? Agora, se o meio é o ferro, com o mesmo H de 20,4, eu consegui uma indução magnética 1000 vezes maior. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, né, é que eu coloquei a unidade do H, né, pessoal, e da permeabilidade, e eu não coloquei aqui a unidade da indução que a gente no exercício, né? A indução, a unidade, então, só para deixar bem firme. Opa, aqui. A unidade da indução é Tesla, né? Ou simplesmente T maiúsculo. Então, para eu saber a indução, eu tenho que saber o H, que é produzido normalmente por uma corrente, e tenho que saber a permeabilidade do meio, né? Certo? Como a gente acabou vendo nesse exemplo agora, né? Então, um certo H, que existe a priori, vai produzir uma indução diferente conforme o meio, né? Por isso o nome indução. O H induz, né, a indução magnética B. Né? Por isso eu preciso, para caracterizar o campo magnético de maneira coloquial, para caracterizar o campo magnético de maneira geral, eu preciso de dois campos de vetores. Um é o H, que é a variável que a gente chama de campo magnético mesmo, né? E um outro que é o B, que é a indução. A indução acaba sendo talvez mais importante que o H. É muito comum um engenheiro, quando vai dimensionar um motor, eu quero que esse motor trabalhe com 1,8 Tesla. Ele não diz quanto é o H em amperes por metro, mas diz em Tesla, né? É comum, às vezes, até a pessoa falar assim, o campo é de 1,8 Tesla. Na verdade, a indução é de 1,8 Tesla, certo? Existe um outro nome para a indução magnética, que eu vou mostrar depois para vocês, um pouco melhor, mas para o mesmo campo de vetores B, né? Em vez de chamar de indução magnética, chama-se também de densidade de fluxo magnético, tá? É uma outra maneira de chegar ao B, tá? Associado com outra grandeza, fluxo magnético, que a gente vai ver mais tarde. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente se alongou um pouquinho para tentar mostrar para vocês de uma maneira um pouquinho mais densa assim, a relação, né, entre a indução e o campo magnético. Por que é necessário esses dois campos de vetores, certo? Ao longo do curso, nós vamos aprofundar essa visão, claro, né? Obrigado.